Olá, pessoal. Na aula de hoje trataremos do tema Sistema de Arquivos como um serviço oferecido e fornecido pelo sistema operacional. Ok, vamos lá. O sistema de arquivos é responsável pelo mapeamento do espaço de endereçamento para o armazenamento secundário do disco. Nas aulas passadas, nós já vimos a memória principal, o armazenamento primário. Nessa aula, vamos ver como o armazenamento secundário é organizado. O sistema de arquivos ele define também a maneira como os dados serão gravados e gerenciados nos dispositivos de armazenamento que são acessados pelo computador. E, desse modo, o sistema operacional abstrai as propriedades físicas dos dispositivos, a definição dessa unidade lógica e cria, então, essa abstração de arquivo e diretório, de modo que fique mais fácil para o usuário trabalhar com esse conceito dentro da área de armazenamento. A tabela de arquivos é utilizada pelo sistema gerenciador de arquivos e ela guarda a organização física dos arquivos, permitindo sua localização e manipulação. Dentro de um sistema de arquivo, os arquivos são mapeados pelo sistema operacional de acordo com sua posição e sua localização nos dispositivos físicos. Esses dispositivos são usualmente não voláteis, então nós não estamos falando aqui de memória RAM, da hierarquia de memória relacionada à memória cache, nós estamos falando aqui de discos rígidos, do tipo Winchester, de SSDs e outros dispositivos não voláteis. E, portanto, como o texto diz, o conteúdo é persistente, mesmo com a reinicialização do sistema. E aí o que vem a ser um arquivo? Um arquivo é uma coleção nomeada de informações relacionadas e que são gravadas em memória secundária. O arquivo é uma abstração criada pelo sistema operacional. Da perspectiva do usuário, um arquivo é a menor unidade de armazenamento lógico secundário. Eles podem ser numéricos, alfabéticos, alfanuméricos ou binários, veremos exemplos de cada um deles. E os diretórios são utilizados pelo sistema operacional para que o usuário possa organizar seus arquivos. Para que um sistema de arquivos funcione corretamente, existem alguns requisitos para que esse armazenamento persistente ocorra. Primeiro é a possibilidade de armazenar e recuperar essa informação. Então, existe uma preocupação com o que são chamados os 3 Vs: volume, variedade e velocidade. Nós veremos um pouco à frente. A informação gerada por um processo, ela continua existindo após a finalização do processo. Essa é uma informação importante também, sendo que cabe ao processo atualizar toda essa informação no armazenamento secundário, ou pelo menos submeter essa informação à atualização, e então ser finalizado. E dentro desse sistema de arquivos também deve ser possível dar acesso à informação a múltiplos processos. E aí nós já vimos em aulas anteriores a questão de concorrência e de informações que são dependentes ou independentes dos processos. Nós veremos aqui alguns exemplos também. Como nós falamos no início da aula, o sistema de arquivos é uma parte do sistema operacional responsável pelo tratamento dos arquivos, ou seja, responsável pelos dispositivos de armazenamento secundários, e é uma das partes mais visíveis e mais utilizadas pelos usuários. O sistema de arquivos, do ponto de vista do usuário, que é um ponto de vista de alto nível, com alto nível de abstração, ele é uma interface que permite ao usuário acessar os arquivos, ver como eles aparecem, como eles são apresentados. Permite também ao usuário nomeá-los e colocar e definir regras para sua proteção. E permite também ao usuário realizar operações de gravação, criação, exclusão, alteração. Do ponto de vista do sistema operacional, que é o nosso baixo nível de implementação, o sistema de arquivos como um serviço é o responsável pelo armazenamento desses arquivos, desse nível de abstração, pelo armazenamento físico desse nível de abstração e também pelo controle de como esses arquivos são referenciados. Nós vamos ver alguns exemplos da criação de links
sistema operacional Linux utiliza muito desses links. Então, como essas referências são criadas nos arquivos e a partir de uma modificação ou exclusão, como o sistema operacional continua gerenciando esse armazenamento. Bom, o que são, são e como é o procedimento para os arquivos, que são o armazenamento persistente dentro do sistema de arquivos. Os arquivos eles são criados pelos processos, sendo que esses processos podem ler ou escrever em arquivos ou criar novos arquivos para armazenar suas informações de maneira persistente. As informações armazenadas, como eu disse, devem ser persistentes. Isso significa que elas não podem ser afetadas pela criação ou finalização de um processo. Então, elas devem ser essas informações independentes do processo com relação à sua continuidade. Os arquivos eles são gerenciados pelo sistema operacional, que possui um formato para eles, e eles são estruturados, nomeados, acessados, utilizados, protegidos, implementados e gerenciados por meio de chamadas de sistema. Então, para que qualquer alteração, qualquer uma dessas atividades seja realizada sobre um arquivo, nós não conseguimos realizá-las somente em modo usuário, é necessário uma chamada de sistema com alguns privilégios de acesso a esse dispositivo para que esse nível de abstração possa ser alterado. Com relação ao nome dos arquivos, quando os arquivos são criados, nós geralmente fornecemos nomes a eles para que fique fácil o referenciamento, o acesso. O tamanho é de até 255 caracteres. Nós temos a restrição do MS-DOS que aceitava de 1 a 8 caracteres. É possível utilizar letras, números e alguns caracteres especiais para compor os nomes. Então nós temos aqui alguns exemplos de caracteres que são permitidos e também de caracteres que não são permitidos, porque eles serão usados algumas vezes para definição do caminho onde o arquivo está armazenado, ou então para alguns comandos de seleção, de filtro e de manipulação de arquivos. Com relação aos nomes de arquivos também, existem alguns nomes que são sensíveis, case sensitive, então eles fazem diferença entre maiúsculas e minúsculas. Nós temos o Unix, que é sensível, e o MS-DOS, que não é sensível a maiúsculas e minúsculas. Nós temos aqui também uma informação interessante, que o Windows NT, o 2000 e os sistemas que vieram após ele, eles possuem um novo padrão para esse armazenamento. Nós vamos analisar cada um deles nessas aulas a respeito de sistemas de arquivos. Só gostaria de apresentá-los aqui, que é o NTFS. Sistemas anteriores, o Windows 95, NT e 2000, seguem as características de arquivos relacionados ao MS-DOS. Com relação à extensão dos arquivos, alguns sistemas operacionais suportam a extensão relacionada, outros não. No caso do MS-DOS, nós temos de 1 a 3 caracteres para a extensão e 8 caracteres para o nome, mais 3 para a extensão, formando 11 caracteres, com exceção do ponto, para a definição do nome do arquivo. Então, nós temos algum nome de arquivo, .exe, então seria um arquivo executável. .bat seria um arquivo de lote. .com seria um arquivo de comando. No Unix, ele permite extensões com mais de 3 caracteres e permite também arquivos sem extensão. A questão do Unix é que ele permite nome mais extensões, não podendo ultrapassar os 255 caracteres. Com relação à extensão, a extensão é usada geralmente associada a algum tipo de aplicativo. Uma extensão .doc ou .txt está relacionada a um editor de texto. Uma extensão .zip ela está relacionada a um compactador de arquivos. Uma extensão JPG, BMP está relacionada a uma imagem. O sistema operacional pode realizar ou não essa associação das extensões. O Unix não realiza associação, enquanto o Windows e o Linux realizam associações. No caso do Linux, ele realiza associação de algumas extensões,
de modo que elas venham a facilitar o uso do sistema operacional e elas estão relacionadas à utilização com uma interface gráfica. Então nós temos aqui alguns exemplos de extensões para arquivos executáveis, exe, com ou bin, arquivos do tipo objeto, arquivos do tipo fonte, que são os nossos arquivos geralmente quando escrevemos algum tipo de código, C, Java, ASME, arquivos de lote, arquivos de editor de texto, de processadores de texto, bibliotecas, .lib, .dll, para impressão, para visualização, né? Geralmente para compactação também de arquivos, a área de arquivos também, o ARC, zip, tar, e para aplicativos multimídia, MPEG, Move e assim por diante. Bom, agora nós vamos passar, depois dessa breve revisão a respeito de como funciona e como é utilizada essa abstração de armazenamento dentro dos sistemas operacionais, vamos começar a falar da estrutura dos arquivos. Então, vamos iniciar por uma estrutura que é uma sequência não estruturada de bytes. Então, o primeiro tipo de arquivo é uma sequência não estruturada. Para o sistema operacional, esse tipo de arquivo são apenas conjuntos de bytes e o sistema operacional não se importa com o conteúdo do arquivo. O significado desse arquivo deve ser dado pela aplicação que o executa, que o utiliza. A vantagem desse tipo de arquivo é a flexibilidade. Os usuários colocam o que quiserem nesse tipo de arquivo e nomeiam os arquivos como quiserem. Esse tipo de arquivo é utilizado em Unix e no Windows. Nós temos o outro tipo de estrutura de arquivos, que é uma sequência de registros de tamanho fixo. Cada um deles tem uma estrutura interna de 80 a 132 caracteres. Existe uma leitura e a escrita são realizadas através de registros. Então, quando você lê, você sobrescreve ou adiciona um registro. Esse tipo de arquivo, de estrutura, é utilizado em sistemas operacionais mais antigos, os mainframes. Eles usam 80 caracteres por linha, porque é o tamanho do cartão perfurado, tá? Ou da 132 para impressora matricial. Atualmente, nenhum sistema operacional utiliza essa sequência de registros de tamanho fixo para estruturar arquivos. Nós temos também arquivos como árvores de registros de tamanho variado, onde cada parte do arquivo possui um campo-chave em uma posição fixa. E o arquivo consiste em toda essa árvore. Então, a operação é obter o registro com uma certa chave. Então, eu vou realizar essa leitura. Então, o sistema operacional decide onde coloca os novos registros. Não é o usuário que decide. Esse tipo de árvore é utilizado em mainframes. Então, nós temos aqui uma sequência de bits ou de bytes não estruturados, representado na letra A. Na letra B, nós temos uma sequência de registros de comprimento fixo. E na letra C, nós temos uma árvore de registros, onde a partir de cada um dos registros existe uma sequência, essa sequência é determinada pelo sistema operacional. Com relação aos tipos de arquivos, nós temos arquivos regulares, diretórios e arquivos de sistema. Os arquivos regulares são arquivos de informações do usuário. Os diretórios são arquivos utilizados para estruturar os sistemas de arquivos, de modo a organizar de maneira melhor para a utilização do usuário. E os arquivos de sistema são arquivos utilizados pelo sistema como bibliotecas, drivers de dispositivos, controle de processos e assim por diante. Então nós temos aqui um exemplo das pastas do Linux /dev/proc, onde eu tenho os devices e os procedimentos a serem executados. Eu tenho arquivos de caracteres especiais e arquivos especiais de blocos também. Quando eu realizo um ls no meu sistema operacional Linux, para que eu descubra qual é o arquivo, eu posso identificar o tipo de arquivo através desses identificadores, que se eu tenho somente um hífen, ele é um arquivo regular.
D, ele é diretório. C, arquivo de dispositivo de caracteres. B, arquivo de blocos. S é um socket. P é um pipe e L é um link simbólico. O bloco de controle de arquivos, nós temos aqui um arquivo executável, o exemplo na letra A, e aqui na letra B um exemplo de arquivo. Então, no arquivo executável eu tenho o número mágico, o tamanho do texto, o tamanho dos dados, outras informações de entrada, o meu texto, meus dados, tabela de símbolos e assim. Essa primeira parte é o cabeçalho do arquivo executável. No meu arquivo comum eu tenho um cabeçalho com o nome do módulo, a data, o proprietário, os níveis de proteção e o tamanho, depois as informações do arquivo. Dentro de um sistema de arquivo eu tenho informações de permissões, as permissões que são fornecidas pelo arquivo, informações de quando ele foi criado, acessado, escrito, quem é o proprietário, o grupo e a lista de controle, seu tamanho, os blocos ou ponteiros para simbolizar e para registrar de que modo o arquivo está salvo na estrutura. Bom, falando de arquivos regulares do tipo ASCII. Os arquivos do tipo ASCII, eles consistem de linhas de texto com final de linha e início de alimentação de nova linha, seriam esses comandos. Eles facilitam a integração de programas via arquivos, então um arquivo gera um programa, gera um ASCII, outro programa poderá lê-lo, realizar a leitura do mesmo. Eles podem ser exibidos e impressos do modo como eles são, então existe uma facilidade maior de interpretação desses arquivos por parte do usuário. Podem ser editados em qualquer editor de texto, são mais portáveis e interoperáveis, e o manuseio, a impressão dos arquivos no Linux pode ser dado pelos comandos more, cat e less. Ainda falando de arquivos regulares, eles, como nós dissemos no primeiro item, eles podem ser do tipo ASCII ou podem ser binários. Um arquivo binário é todo arquivo que não é ASCII. Ele possui uma estrutura interna que é conhecida apenas pelos aplicativos que o utilizam. Por exemplo, os programas executáveis. Então, se eu abro aqui dentro do bloco de notas o calc.exe, ele, como é um executável, ele não é de fácil leitura, ele não está não permite que eu realize a leitura, porque essa codificação só pode ser lida, no caso do exe, pelo sistema operacional, sendo executado. No caso aqui eu abri tem o exemplo aqui de um arquivo .doc sendo aberto no bloco de notas. Como ele é um arquivo binário e existe um programa proprietário, no caso da Microsoft, ou então o OpenOffice, para que eu possa abri-lo, então existe um programa próprio para sua abertura, uma boa parte desse código eu não consigo identificar, eu não consigo ler, e vai estar relacionado a cabeçalho, configuração das páginas, formatação e assim por diante. Então essa é a característica de um arquivo do tipo binário. Relacionado a esses arquivos, nós temos atributos. Os atributos variam de sistema operacional para outro, mas esses atributos que nós apresentaremos geralmente são comuns a todos. O nome do arquivo, o identificador deste arquivo, o tipo de arquivo, se binário ou ASCII, a locação, a localização onde ele está inserido, pelo menos a primeira parte dele, o tamanho desse arquivo, os níveis de proteção e identificações como hora, data e identificação do usuário que está realizando alterações ou a criação do arquivo. Então nós vemos aqui vários tipos de atributos dos arquivos. Então, aqui nós podemos ter arquivos somente de leitura, encriptados, ocultos, comprimidos do sistema, temporários e assim por diante. Nós temos aqui vários atributos de arquivo em Linux. E no Linux, mais um exemplo aqui de como nós mudamos essa permissão para esses arquivos, para que eles sejam somente de leitura ou somente ou para que permitam execução escrita. Então nós temos os níveis de usuário, de grupo e todos,
E nós veremos ainda como esses comandos funcionam no Linux, tá? Para tratar desses níveis de proteção dentro do sistema de arquivos. Com relação aos atributos do arquivo, novamente, além do nome dos dados, todo arquivo possui outras informações a respeito dele, que nós podemos chamar de metadados. A lista de atributos varia de um sistema operacional para outro, mas aqui nós temos a listagem, uma listagem completa de atributos que estão presentes no Linux. Então eu tenho um arquivo teste, eu fiz um comando ls de modo que ele lixe as propriedades do arquivo. Aqui eu tenho as propriedades, então esse primeiro hífen significa que ele é do tipo arquivo, se tivesse D era diretório, L era link. Eu tenho os níveis de proteção para o proprietário, para o grupo e para outros. Eu tenho a lista de controle de acesso, que nós vamos falar sobre ela mais tarde. Eu tenho aqui uma caracterização se ele é um hard link ou um soft link. Nós veremos isso também depois. Aqui nós temos informações de quem é o usuário e qual é o grupo usuário para esse arquivo. A próxima informação é o tamanho do arquivo, a data da última modificação e o nome que ele recebe. Então, com relação aos atributos do arquivo, aí nós temos aqui o nosso arquivo. O arquivo ele possui uma posição na memória. A partir desse endereço onde ele está posicionado na memória, eu consigo ler os atributos desse arquivo. Esses atributos, no caso do Linux, um deles é o inode, e nós vamos falar um pouco sobre isso ainda no tema dessa aula. O caminho do arquivo, modo, posição, mapeamento, flags, e a partir daí nós temos várias outras informações relacionadas ao arquivo. Com relação ao acesso aos arquivos, os sistemas operacionais mais antigos permitiam apenas um acesso sequencial no disco e uma leitura seguindo a ordem byte a byte ou registro a registro, lembrando que sistemas operacionais mais antigos, mainframes, usavam fitas. Então, por isso, a importância da utilização do acesso sequencial. Sistemas mais modernos realizam acesso aleatório no disco e o acesso pode ser realizado fora da ordem através de uma chave, por exemplo, utilizando bases de dados de uma empresa aérea. Eu acesso esse banco de dados através de uma chave de um código que me é fornecido. Com relação ao acesso ao arquivo, nós temos aqui um exemplo. Existe a chamada de sistema open, com o nome do arquivo dentro do espaço do usuário. Isso faz com que dentro do controlador do kernel a estrutura de diretório seja avaliada, né, dentro da posição em que o arquivo faz parte. O bloco de controle de arquivos é então consultado com as informações a respeito do arquivo e aquelas regiões de memória secundária onde o arquivo está armazenado, então, são carregadas para que o usuário possa ter acesso a esse arquivo. Com relação ao acesso aos arquivos, nós temos métodos para especificar esse ponto de início da leitura. O read indica a posição do arquivo a ser lido, a partir do qual a leitura será sequencial, e o seek ele realiza uma busca, marca a posição corrente e a partir dessa posição marcada, ele realiza a leitura sequencial a partir desse ponto. Ele é utilizado em Windows e Unix. Operações mais comuns, as chamadas de sistema relacionadas ao acesso aos arquivos, é o create, onde o arquivo é criado sem dados, delete, e o arquivo é removido do disco, open, o arquivo permite que o sistema operacional busque os atributos e a lista de endereços na memória, close, que libera o espaço ocupado pelo arquivo, que foi ocupado através da chamada open, read, que lê o arquivo para um buffer, write, que escreve os dados no arquivo, append, que escreve dados ao final do arquivo, e o seek, que realiza uma procura, uma busca aleatória no arquivo. Essas operações mais comuns, também chamadas de sistema, que obtêm os atributos de um arquivo, o get attributes,
e o set, que altera os atributos. Então, operações que são somente leitura, chdir, chroot, essas informações de leitura. Para arquivos regulares, o open, truncate. Para diretórios, eu tenho create, link, unlink, rename, remove dir, mkdir, que realizam a criação de diretórios, então make e remove. E para inodes, que nós vamos ver o que são, nós temos aqui um exemplo, chmod, que está relacionado aos níveis de proteção do arquivo. Com relação ao gerenciamento de processos, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de arquivos e diretórios e outros diversos, então nós temos vários comandos aqui, onde eu crio o arquivo, posso realizar as chamadas, né? Open, close, read, write, uma busca no arquivo e o status, as informações desse arquivo. Com relação aos diretórios, a criação de um diretório, remoção, muitos desses comandos, a chamada de sistema no Linux, o comando do Linux possui o mesmo nome, a mesma descrição da chamada de sistema. Com relação ao sistema de arquivos, nós temos arquivos mapeados na memória, então alguns sistemas operacionais mapeiam arquivos no espaço do endereçamento virtual de um processo. Esse acesso é mais rápido ao arquivo, porque ele pode ser lido e escrito como um arranjo de bytes que estão na memória principal, e a partir daí os arquivos modificados são gravados no disco quando finaliza o seu uso. Um exemplo são as bibliotecas compartilhadas. Para isso existem as chamadas de sistema map and unmap. Então, para essas chamadas, esses arquivos são mapeados para acesso por diversos outros processos. Geralmente é isso que ocorre. Os arquivos mapeados na memória, então nós temos aqui um exemplo, né, um baixo nível de endereço e aqui um alto endereçamento, então o endereço cresce nesse sentido. Nós temos a parte de código, os dados inicializados. Aí aqui, nessa região que é flexível, dentro da área do processo, alguns arquivos podem ser mapeados de modo que sejam utilizados como as bibliotecas que nós falamos. Então nós temos vários processos que utilizam, né, como foi dito no slide anterior, através dos includes. Então vários processos, vários códigos utilizando aquela mesma biblioteca. Arquivos mapeados em memória. Então, como eu já havia apresentado, então nós temos o código, toda aquela área de endereçamento, espaço de endereçamento do processo, uma região aqui que tem flexibilidade, nós mapeamos alguns arquivos, assim eles podem ser mapeados. Vantagens do mapeamento de arquivos na memória: compartilhamento dessas informações dos arquivos e trabalho colaborativo. Problemas: o uso do espaço virtual para esse tipo de arquivo, então eu diminuo o meu espaço virtual. A necessidade de sincronização, então caso esse arquivo que foi compartilhado precise ser sincronizado, todos os processos precisam possuir essa sincronia na alteração do conteúdo do arquivo. E o arquivo pode ser também maior do que o espaço virtual disponível. Então seria necessário realizar a alocação por partes. Esse é um problema também. Falando da abstração de diretórios, diretórios são arquivos que mantêm a estrutura do sistema de arquivos. Então eles vão ser utilizados como controle. Aqui nós temos o exemplo, uma partição A, onde eu tenho diretórios, arquivos que pertencem a ele, partição B e uma partição C, que pode unir um ou mais discos. Um diretório pode unir arquivos de um ou mais discos. Eles podem ser organizados de modo nível único, 2 níveis e modo hierárquico. Então nós temos aqui nível único, 2 níveis e um modo hierárquico. Com relação aos caminhos dos diretórios, existem 2 métodos para acessar os arquivos, através de um caminho absoluto, que seria a descrição do caminho desde a raiz, né, quando nós trabalhamos em sistema operacional Windows, nós temos lá o C2 pontos, barra e toda a descrição do caminho.
Em Linux nós temos o root, né, a barra, e nós temos também o caminho relativo que considera o diretório atual. Então nós temos caminhos relativos aqui, um exemplo do dois pontos e o ponto que são utilizados tanto no Linux quanto no Windows. Com relação aos diretórios, aqui nós temos modos de implementar nomes longos em diretórios. Aqui um modo inline, aqui um modo na heap. Então, o modo inline eu tenho uma entrada de arquivo longa. Eu tenho o atributo do arquivo e o nome é project budget. E ele finaliza aqui. Eu tenho personal no segundo, como nome de segundo arquivo. E o terceiro é full e assim por diante. Quando eu utilizo um ponteiro para o nome, né, diferente, que é o tipo B, esse atributo não está dentro do caminho do arquivo, ele aponta para um outro lugar. Então eu tenho um ponteiro para o nome do arquivo 1. Qual é o nome do arquivo 1? Project. Budget, o mesmo nome. E ele finaliza através dessa célula. O nome do segundo arquivo começa a partir da próxima célula, então personal. E o nome do terceiro arquivo a partir do próximo espaço vazio. Aqui um caminho, um exemplo da mapa de diretórios do Linux. Então eu tenho minha raiz dentro do diretório raiz, eu tenho bin, etc, lib, user, temp, e dentro de cada um desses eu tenho outras pastas que vão ser usadas pelo sistema operacional para o controle do sistema. Aqui mais um exemplo, eu tenho aqui a minha raiz, o barra, eu tenho bin, etc, sbin, user, var, dev e vários outros com informações aqui a respeito da funcionalidade e da utilização de cada uma dessas pastas, desses diretórios. Com relação aos links, muito importante analisar esses links. Os links, eles permitem que um arquivo apareça em mais de um diretório. Essa funcionalidade é muito usada em sistemas Linux. Nós temos hard link e soft link. O que é o hard link? O hard link ele incrementa o contador de links no inode. Nós vamos ver o que é o inode daqui a pouco. Nenhum arquivo é realmente removido enquanto o seu contador for maior que zero. Então esse é o hard link. O que é o soft link? É o ponteiro para um arquivo em outro diretório. Ele não incrementa o contador. Então soft link é semelhante ao que nós chamamos de atalho no sistema operacional Windows. Vantagens do soft link. Ele não precisa copiar o mesmo arquivo para outro local. Eu economizo espaço. Mas a desvantagem é se ocorrer a remoção do arquivo original sem remover o link se mantém, mas se mantém quebrado. Não vai apontar para informação nenhuma. Com relação aos links ainda, como eu realizo a remoção de um hard link? A remoção, ao remover um hard link, eu removo uma entrada do arquivo de diretórios. Então aqui nós temos arquivo F1 e F2. Os dois apontam para o inode 134. O inode 134 mantém as informações desse arquivo, todas as informações. Se eu utilizo esses dois através de hard link, significa que aqui eu tenho um contador, que eu tenho dois arquivos físicos montados a partir dele. Quando eu trabalho com link simbólico, eu tenho aqui o arquivo com o meu inode 134. Eu tenho um segundo arquivo que na verdade é um atalho ou um soft link. Ele aponta para um arquivo especial que tem como informação o caminho para o meu arquivo físico. Então a remoção de um hard link ela consiste na remoção de uma entrada no arquivo de diretórios, decrementa esse contador de link, e se após a remoção do contador ele for igual a zero, o arquivo será removido do sistema de arquivos. Caso não seja igual a zero, o arquivo continua salvo. Então aqui mais um exemplo, nós temos o inode que mantém as informações no Linux, mantém as informações do arquivo. Um hard link ele é uma referência direta ao inode que mantém a contagem.
quando eu tenho o softlink, o softlink ele faz uma referência a um arquivo que está relacionado ao inode. Bom, pessoal, essas eram as informações relativas a essa primeira parte da nossa aula de sistemas de arquivos. Esses assuntos estão no capítulo 4 do Tannenbaum e nos capítulos 12 e 13 do Deitel. Esses livros fazem parte da nossa bibliografia e estão disponíveis na biblioteca virtual. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. No momento, é só. Um abraço, até mais.